Olá, gente! Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast semanal 50 Minutos com Kleber Rosa. Hoje eu tenho aqui o prazer, a oportunidade de bater um papo com essa figura que é o nosso querido Josias Gomes. Meu querido, seja muito bem-vindo. Te agradeço imensamente aí você ter aceitado o convite para estar aqui nesse papo com a gente. Não poderia negar, Kleber, por toda a história que nós temos na esquerda baiana, nas discussões que fazemos sobre os problemas e as soluções das questões baianas. Temos muita similaridade. É uma honra estar aqui com você nos 50 Minutos com Kleber Rosa. Que massa! Bom, ó, vamos lá. Josias Gomes é engenheiro agrônomo, natural de Pernambuco e tem uma longa trajetória de militância política no Partido dos Trabalhadores, ao qual é filiado desde a década de 80, desde os anos 80. Foi deputado federal em diferentes legislaturas pela Bahia, ocupando espaço de destaque na Câmara dos Deputados. No governo do estado da Bahia, exerceu cargos estratégicos como secretário de Relações Institucionais e secretário de Desenvolvimento Rural, sempre articulando políticas voltadas à agricultura familiar, ao desenvolvimento do campo e ao fortalecimento da democracia. Atualmente é deputado federal pelo PT, onde segue atuando em defesa da agricultura, da inclusão social e da participação popular nas decisões políticas. Eu quero já começar a te fazer uma pergunta sobre a sua relação com esse universo da luta do campo. A gente tem um dos maiores exemplos de organização política de luta no Brasil, que é o MST. A gente sabe que o nosso povo no campo tem um papel de organização política muito bonita e muito significativa. Por outro lado, a gente tem um nível de concentração de terra gritante na mão de pequenas pessoas. Hoje a gente vê aí o agro concentrando grande parte de terra, pouca política de agricultura familiar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o universo da vida no campo, as demandas e o desafio que nós temos para melhorar a qualidade de vida no campo, como isso interfere ou pode interferir na vida do Brasil de uma maneira mais geral, agricultura familiar, reforma agrária, enfim. Queria que você falasse um pouco desse universo, que é o seu universo de militância muito forte. Perfeito. A questão é muito complexa. Na verdade, isso é um tema que é muito empolgante e importante. Lula conseguiu fazer algo nesse país que alguém não tinha feito. Nós temos duas agriculturas bem distintas pela formação econômica que o Brasil desenvolveu ao longo da sua existência, que foi priorizar o que a gente chama hoje de agronegócio, que foi o latifúndio. E isso criou uma segmentação que a outra agricultura, à época, se chamava de subsistência. As pessoas pouco tinham para excedente para venda, era só muito mais para consumo. E essa situação ela se inverte ao longo do tempo por lutas. Daí a importância do MST, que ele se origina daquele movimento no Rio Grande do Sul, chama Master, alguma coisa assim, e essa turma no Rio Grande do Sul deu vez à luta pela terra, posse da terra. Isso ganhou um espaço e o MST trouxe esse tema para a agenda política, coincidindo com o início da retomada das lutas nos anos 80. Pois bem, o que isso significou? No governo de Lula, ele resolve trazer esse tema para a agenda principal do governo. Foi daí que, não sei se você se deu conta, todos que estão me vendo, temos o censo agropecuário. Em 2005, foi feito o primeiro censo no governo de Lula. Ele pediu que o IBGE fizesse uma distinção entre a produção do agronegócio e a produção da agricultura familiar. Foi a partir daí que se pôde ver que 70%, como a gente costuma falar, do que se consome na mesa, na sua mesa, esse almoço que você teve, o jantar que vai ter, o café da manhã, 70% daquele alimento que você consome ali veio da agricultura familiar. Enquanto o agronegócio é outro tipo de agricultura voltada, parte para a alimentação e parte para as exportações, que são as commodities.
Ocorre que essa dicotomia entre agricultura familiar e agricultura empresarial, ela serviu muito mais para fazer disputa política. E nós fizemos muito esforço para trazer à tona que não era esse o caminho, mas os grandes quiseram politizar essa coisa e criar problemas, desde as ligas camponesas, passando pela organização dos agricultores. Enquanto isso, crescia a importância do agronegócio e a agricultura familiar foi deixada de lado. Esse problema se resolveu da seguinte forma: o Lula cria um conceito que a gente chama de agricultor familiar, que ele visava com isso, não era criar dicotomia entre os dois, era dizer, essa agricultura empresarial não precisa mais do Estado, apenas de financiamento, essas coisas. Aqui, a agricultura pequena, que está fazendo a alimentação do brasileiro, ele não tem dinheiro para comprar um trator sequer, quanto mais tecnificar completamente. Fazer análise de solo, por exemplo. Tudo isso partiu dessa iniciativa do Lula de criar essas condições para distinguir. E, como não foi criação do PT, já existia o PRONAF, que é um financiamento com condições de crédito, de juros bem mais em conta para o agricultor familiar. E isso, nós elevamos a renda, nós melhoramos as condições e sem haver confronto. Essa é uma primeira questão que é bom a gente esclarecer sempre que trata desse tema. Eu sou daqueles que acham que nós tivemos um desempenho fora do comum. Só para vocês terem ideia, a Bahia tem por volta de 29 milhões de hectares de terra agricultáveis, agropecuária. 29 milhões de hectares. Nós somos 700 mil propriedades rurais. 29 milhões de hectares, 700 mil propriedades. Agora veja a discrepância, Kleber. Nós temos, das 700, 593 mil propriedades rurais, 593 mil, elas são da agricultura familiar. Isso representa 78% das propriedades baianas estão na mão dos agricultores familiares. Agora tu me pergunta, quantos hectares esses agricultores têm? 9 milhões. 100 mil propriedades têm 20 milhões de hectares. Você vê a discrepância? E veja, o problema é que o agricultor familiar, quando ele melhora, o filho que está em Salvador, que está em Feira e tal, volta. E o espaço dele não consegue aumentar, porque ele não tem. Então, não tem como comprar mais terras, etc. Então, nós temos uma situação fundiária para resolver e nós temos a necessidade de aumento da produção de alimentos. O povo está tendo renda. E quando você não tem uma política voltada para a produção de alimentos, você cria um problema, porque aumenta o preço e aí aquele ganho que o brasileiro médio tem em função da melhoria de condições de salário, etc., perde se não tiver o Agora, nós hoje não temos uma política a nível estadual, nós não temos uma política de reforma agrária, né? É porque, veja, o problema... E quando a gente fala de reforma agrária, só para as pessoas que estão nos ouvindo entender, não estamos falando daquela revolução de tomate, nós estamos falando de ampliação, né, dos espaços rurais para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. Ou seja, existe uma política hoje de ampliação desses hectares, de maneira que a gente expanda a agricultura familiar, que a gente expanda o espaço da agricultura para o pequeno agricultor, para o pequeno produtor? Especificamente assim, porque a reforma agrária é um plano nacional. O Estado ele acompanha essa política. Na Bahia, nós temos um dos melhores atendimentos à agricultura familiar. Pra você ter ideia, nossos agricultores aqui, eles disputam o mercado internacional já. Café, exportamos café do agricultor familiar, porque as pessoas não têm ideia, 93% da farinha de mandioca que nós consumimos, 93% é da agricultura familiar. E isso se deveu, primeiro, ao incentivo que foi dado, e porque, de um outro lado negativo, os grandes não queriam plantar mandioca porque era coisa de pobre. Hoje, como a diversidade
de utilização da mandioca cresceu de tal maneira que nós temos, por exemplo, para abastecer o mercado local de fécula, que muita gente conhece popularmente como goma, que faz a tapioca, que faz a voador, aquela coisa. Hoje, com o aumento do consumo, nós não temos, mesmo com um estado grande produtor, nós somos o quarto maior produtor brasileiro de mandioca, nós não temos como atender a essa demanda, porque da demanda de fécula, porque nós não temos a produção. Então, veja, nós, sabendo disso, temos um dos melhores programas brasileiros, se não o melhor, para a agricultura familiar. Os governos de Rui e de Jerônimo já investiram mais de 3 bilhões de reais na agricultura familiar. Somos quem mais tecnificou a agricultura familiar. Somos aqueles que modernizamos o campo. Você teve ideia? Quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos por volta de 1.600 equipamentos rurais. Agora veja, sem crítica para quem foi governo antes de nós, o problema é que não havia uma determinação de governo nos anteriores a nós de cuidar especificamente da agricultura. Não tinha um espaço, só tinha a Secretaria de Agricultura e nenhuma divisão, digamos, da agricultura familiar. O Wagner, sabiamente, não criou imediatamente a Secretaria do Desenvolvimento Rural, que atende a agricultura familiar, mas criou a Superintendência da Agricultura Familiar, que foi o Wilson, que instrumentalizou todas as condições para que, quando o Rui assume, criou a secretaria. E aí nós damos um impulso proveniente do trabalho anterior para poder tecnificar cada vez mais. Você sabe o que é o agricultor familiar não fazer análise de solo? Gente, o solo é um ser vivo. Nós precisamos saber que nutrientes eles precisam, qual é o pH daquele solo, como é que estão as condições edáficas. Não basta jogar semente e jogar água. Né? Não. Ora, você vai no médico, a primeira coisa que ele pede é um catatal de exames. Por quê? Porque ele quer saber como é que está o seu organismo, para ele poder agir. A mesma coisa os agrônomos pedem, me dá uma análise de solo para eu ver como é que está aí a tua situação e dizer o que é que tem que ser feito. E isso só foi realmente implementado para valer nos nossos governos. É aí que se fez correção de solo, para adaptar o pH para determinada cultura. E isso tudo é que fez com que a nossa agricultura familiar despontasse no Brasil como a que mais tem feito a renda do agricultor familiar aumentar. E aí eu falei dos 1.600 equipamentos, para você ver. Muitos feitos sem o planejamento, sem a discussão, sem, eu quero uma casa de farinha ali, eu quero uma queijaria ali, eu quero um frigorífico de bode ali e tal. E assim foi feito. Quando eu assumi, fiz um levantamento a pedido do governador Rui e nós chegamos a 1.600. Você caia de costa. Desses 1.600, não lembro agora exato, mas seguramente próximo de 1.000 não estavam sendo utilizados. Para você ter ideia, nós tivemos que fazer um edital 14, para a agroindústria, para a gente fazer um movimento e tentar trazer esses que ainda podia voltar a produzir, a fazer o destino que ele tinha sido idealizado e, com isso, eles poderem retornar à sua fase produtiva. Mas, assim mesmo, muitos não tiveram mais condição. Então, isso acabou. Nós não estamos mais nessa fase. Agora, nós sabemos o que queremos, os agricultores têm feito o trabalho certinho e eu vou lhe dar aqui um dado. A cooperativa Copatan, Tancredo Neves, eles são hoje um modelo de agricultura familiar bem sucedida no Brasil. O Globo Rural fez uma matéria específica com eles. Essa turma tem por volta de 300 cooperados, banana, cacau e mandioca. Pra você ter ideia, a média pelo IBGE da produtividade baiana de mandioca é 16 toneladas por hectare. Essa turma lá tem 45 toneladas por hectare. Você tem ideia, a média, o estado que mais tem produtividade alta é o Paraná, 40. Nós estamos com 45 em Tancredo Neves, para você ver. Agora, quanto é que esses agricultores têm de renda? Eu estou aqui,
Juscelino, nosso presidente do FII, 6, 7 mil reais, média, livre. Ninguém tem mais nem moto lá, é tudo carro. E são pequenos agricultores, mas eles são organizados. E com essa, eu estou falando, mas podia falar das diversas outras cooperativas que nós temos espalhadas pela Bahia, de sucesso. Portanto, o nosso trabalho de organizar esse segmento foi sensacional. Colocamos na dianteira uma coisa que era fundamental, porque se não tiver o incentivo do governo, a agricultura familiar sozinha ela não vai. Porque é uma atividade que precisa de assistência técnica. O grande, ele contrata um engenheiro agrônomo, contrata o técnico agrícola, contrata... Assistência técnica, maquinário. O agricultor familiar ele tem que ter, organizado em cooperativa, as condições para a gente oferecer assistência técnica via editais que o Estado sempre lança para poder ter o acompanhamento técnico da sua produção. Então, você diria que hoje o campo na Bahia está indo bem? Está muito bem. E o agronegócio também. Muito bem, por sinal. Porque, na verdade, quando a gente trata da agricultura, é bom a gente lembrar que essa divisão, mais uma vez eu quero deixar claro, foi uma situação, assim, é uma questão mais didática e econômica. Quem precisa e quem não precisa da agricultura, do Estado, maciçamente para o desenvolvimento da agricultura. Agora mesmo eu estava vendo, a China, ela gozava de um direito na OMC, como país emergente, uma série de vantagens. Eles chegaram num estágio que não precisa mais disso. E que eles fizeram, a OMC, muito obrigado pelo prestígio que vocês me deram, mas agora eu não preciso mais disso, eu vou tocar a vida só. O agricultor familiar ele tem que ter o apoio do governo para poder ele se desenvolver, e nós incentivamos isso de forma muito importante. E com isso, criou-se aquela ideia de que um é dependente do Estado, outro não é, que isso está errado. Nós temos que ter a consciência de que não existe padaria pequena e padaria grande. Não existe dentista pequeno e dentista grande. Todos são dentistas, tudo é padaria. Um é maior, outro é menor, dependendo das condições que foram dadas para aquele proprietário se desenvolver. É isso que nós temos que ter clareza. Se nós fizermos um trabalho como a Bahia está fazendo na agricultura familiar, nós não vamos equiparar com o agronegócio, não, e não é essa a pretensão. Nós vamos dar condições para que a gente aumente a nossa produtividade, aumente a produção e, consequentemente, dê condições de o agricultor se orgulhar cada vez mais de ser agricultor, que o agricultor baiano, ele tem orgulho de ser agricultor, tanto o grande quanto o pequeno. Porque nós temos clareza da importância que foram as políticas patrocinadas pelos governos do PT para esse segmento. Me diga uma coisa, ainda falando sobre essa questão da agricultura, da agroindústria, existe uma queixa muito corriqueira, sobretudo de ambientalistas, de que há na Bahia um afrouxamento de legislação ambiental, com o objetivo óbvio de promover o crescimento do agronegócio, mas que ela é predatória e que ela se manifesta sobretudo no oeste da Bahia. Qual é a sua leitura sobre isso? Qual é o limite, qual é a relação entre o crescimento industrial e a preservação do meio ambiente? Você considera que, de fato, há falhas, há limites na política ambiental do governo da Bahia nesse sentido? Não, veja, a nossa legislação ela é muito, muito avançada. Talvez seja, se não a melhor do mundo, mas está entre as 5 melhores política ambiental do mundo. Segundo, assim, no 2010, 2012, nós trabalhamos o Código Florestal. E o embate não foi pequeno. E nós produzimos uma síntese, isso é que é importante saber, que resultou na aprovação de um dos melhores Código Florestal. O que acontece é que esse embate ele acaba ideologizado, não é uma coisa que é boa, porque foi suficiente a direita assumir com Temer e depois para aquela velha frase que todos nós conhecemos do ministro do Meio Ambiente, que é passar a boiada. Ou seja, isso é uma questão circunstancial. Nossa legislação ela é muito eficiente e tem sido utilizada à exaustão. Você está vendo agora, quando do lado equatorial
francês já está explorando, já está pesquisando petróleo lá, e nós agora que o IBAMA autorizou a pesquisa embrionária, que tem um nome que eu não me lembro agora. Ou seja, é porque nós temos uma legislação muito boa. O que não dá é para a gente aceitar o que está sendo feito, que deixou de ser feito e que agora nós estamos corrigindo, por exemplo, com a Amazônia, rapaz. É uma destruição para explorar o minério que tem ali, sobretudo o ouro, a destruição que está sendo feita e a tentativa de ganhar os indígenas para essa causa, digamos, nefasta, às vezes que muitos mal intencionados fazem isso, e o resultado é que nós precisamos fazer um combate maior. Porém, nossa legislação é firme, a determinação dos governos, tanto do Estado quanto federal, é de fazer frente a essa investida, digamos, contra um avanço do nosso marco legal do meio ambiente. Não tenho dúvida que isso ali e acolá tem problemas, tem um uso excessivo de água, uma coisa ou outra, mas isso decorre da própria atividade agrícola, decorre do próprio desenvolvimento econômico. Uma vez eu estive na China com o ministro da Agricultura e num jantar o diretor lá do Ministério da Agricultura, ele falou que na época eles estavam mudando o hábito alimentar deles. Eles consomem muita gordura suína para usar na fritura e tal. E eles estavam querendo mudar para soja, óleo de soja. Imagina, eles consumiam, não lembro, eu só sei que para a gente, que na época consumíamos 15 litros per capita ano no Brasil, eles queriam chegar a 7 lá. Para chegar a 7, o mundo todo, que eles não tinham terra para plantar soja, tinha que plantar 45 milhões de hectares só para atender a essa demanda de chegar a 7. Então, para você ver o quanto nós vamos ter que crescer ainda na agricultura empresarial e na pequena agricultura, porque já tem muita agricultura pequena plantando soja também, algodão, etc. Porque, por exemplo, nós vamos ter uma super safra. Todo ano aumenta de 320, 330 milhões de toneladas. A metade disso, é soja. 5 produtos agrícolas, eles abarcam aí 90% dessa produção de commodities nossa. 5, algodão, soja, enfim. Café? Café? Não, café não. Esse é um nicho menor. Mas, enfim, é que eu agora não... O certo é que a tua pergunta procede, mas eu posso lhe dizer com segurança que o nosso marco de defesa do meio ambiente é fantástico. Tem outras questões que eu queria falar sobre o governo da Bahia, mas eu queria agora que a gente conversasse um pouco sobre o cenário nacional. Lula deu uma declaração ontem, se eu não me engano, ele vem lá da ONU e tal, envolto nesse debate todo com o bolsonarismo, com Trump, e ele faz uma fala sobre o crescimento da extrema-direita. E ele faz uma pergunta. E na pergunta ele já faz uma reflexão, dando um caminho de por onde, né, a resposta, ou seja, onde nós erramos. E ele mesmo fala, a gente governa e muitas vezes a gente faz no governo diferente do que a gente se comprometeu com o povo, né? Muitas vezes a gente cede à pressão dos setores da economia, né, do comércio, da indústria, enfim, do capital, em outras palavras, é o que ele quer dizer. E ele dá sinais aí, ao meu ver, né, a leitura que eu faço, ele dá sinais de que para conseguir barrar o crescimento do fascismo, né, da extrema-direita, é necessário que a gente dialogue, que os governos dialoguem melhor com as demandas mais populares. Pelo menos é o que eu li. É a leitura que eu faço da fala dele. Eu queria que você refletisse sobre a pergunta de Lula e respondesse em alguma medida, né, como você responderia essa pergunta de Lula. Como é que surge o fascismo
a extrema-direita com esse potencial político justamente durante a era em que a esquerda, né, de que o petismo governa. Porque a gente pode dizer que o bolsonarismo ele é um fenômeno dentro de um intervalo de uma era petista. Né? O PT chega ao governo em 2002 e está no governo hoje, né? Em 25, ou seja, nós temos aí 23 anos de governo do PT, com um pequeno intervalo promovido ali por uma ruptura institucional, quando depois Dilma Rousseff do governo, que vem Temer e abre espaço para o bolsonarismo. Dentro da era petista, é a leitura que eu faço, surge o fenômeno da extrema-direita com esse potencial. Aí eu te faço a pergunta que Lula fez para ele mesmo e ensaiou a resposta. Onde é que houve o erro? Por que surgiu a extrema-direita? Por onde devemos caminhar? Que movimento é possível fazer ou você identifica que seja necessário fazer para retomar, né, o sentimento, o consenso democrático, digamos assim, né, no nosso país? Foi muito boa a reflexão bem telegráfica de Lula sobre um tema que perpassa gerações. Porque a história nossa, ela é uma história contada pelos, digamos, vencedores. Quando fala das greves do início do século XX, na classe operária, sobretudo de São Paulo, se fala de quem dá a voz de comando não são os grevistas, são os que reprimiram a greve. Ou seja, nós sempre ouvimos a nossa história ao contrário, tanto que as últimas releituras sobre a escravidão é que está nos dando uma outra dimensão do que foi isso no nosso país. Então nós temos até 1930 um país que não tinha eleições livres, chamada República Velha. Aí veja um problema, a meu ver, não sou historiador, você que é do ramo, mas veja que é um período em que nós tivemos alternância de poder por questões que afinidade de Estado nunca se disputou no Brasil, para valer, um conceito de esquerda ou de direita como a França inaugurou, né? Com a Revolução Francesa. Estou falando de 1789. Mas, enfim, eles impuseram uma pauta que até hoje persiste, ainda embora, vamos lá, 200 anos passaram. Nós, muito recente, em 1930, se faz uma revolução contra aqueles costumes políticos antigos e com a expectativa de que teríamos um novo desabrochar, vamos dizer assim. Um desabrochar democrático, etc. Tal, que vimos, não adianta a gente comentar aqui, não é a pauta, foi uma ditadura de praticamente 15 anos. Né? Ditadura mesmo o Estado Novo, mas, enfim, o período todo de Getúlio foi de atraso, embora conquistas importantes nesses governos dele, salário mínimo, férias remuneradas, tudo isso foram conquistas importantes do período. Porém, os espaços democráticos foram muito pequenos. Se você olhar, até 1930 não tinha. De 30 a 45, ditadura. De 45 a 64, aquela instabilidade. 64 até 85, ditadura de novo. Nós não tínhamos cultura política suficiente. Nós da esquerda, sim. Mas o povo, em geral, não acompanhou nada, porque ou foi tolhido pelo período que passou. Mas, brincadeira, eu mais, você menos. Eu sou da geração que veio para as ruas em 1970. Então, repare, nós fomos uma geração que ainda lutamos, mas olha, na universidade você não tinha 20% dos alunos que estavam preocupados com aquela conjuntura desfavorável para a classe trabalhadora, para o povo em geral, com a ditadura militar. Quem tinha lá era 10%, 20% que fazia aqueles movimentos todos, mas mesmo assim foi importante, que impulsionou o fim da ditadura. Com tudo isso, nós chegamos a uma cultura política muito diversa do que temos em outros países, até mesmo da América Latina. A Venezuela levou 12 anos para se tornar independente. Então, isso moveu. Tem cidades inteiras que foram todas devastadas na guerra pela independência. A Argentina aqui, o San Martín, o líder da Revolução, etc. Tal. Enfim, os países todos também. Aqui, como é que foi a nossa independência? Um acordo das elites, pô.
Não foi uma luta da sociedade. Como é que acabou a escravidão? Novamente, um acordo lá por cima, Rui Barbosa ainda queimando lá os arquivos para os caras não pedirem. Então, eu tenho a impressão que essa fala do Lula era tão significativa que a gente tinha que tomar isso ao pé da letra para saber que essa eleição que a gente achava, eu pelo menos achava, que a gente ia ter uma vitória esmagadora na eleição com o Bolsonaro. O que fez mudar essa eleição? Sabe Deus lá o que é, aquela quantidade de dinheiro, esse cara quebrou o país. É bolsa não sei o que, era invenção disso, é ajuda emergencial, sem controle, um negócio sem tamanho. Você está falando de 2022. 2022. Então, hoje, o governo Lula recuperou o país. Rapaz, nós temos uma agenda tão importante, travada no Congresso desde o início do ano. Olha, vamos lá. A medida provisória para quem consome até 80 quilowatts de energia, ficar gratuidade. Isso atende acho que 15 milhões de famílias no Brasil. Está parada lá. O Lula diz, eu vou diminuir quem ganha até 5 mil, zero o imposto de renda. E quem ganha até 7, uma fração disso será diminuída. Está sobre Estado. E tantos outros aí que eu não me lembro agora de cabeça. O que acontece do outro lado? Os caras, qual é a agenda da direita no Brasil? E a gente não mas é brincadeira você ter anistia, PEC da impunidade, que felizmente o Brasil... 500 mil pessoas foram à rua. 500 mil pessoas foram à rua protestar contra isso. Mas você não vê essa fala de Lula como uma espécie de autocrítica ou, em alguma medida, até identificar que precisa fazer uma guinada do governo mais para a esquerda? Mas veja, eu tenho essa compreensão, Kleber, e acho mais. Ele, ao levantar esse tema, e ele tem feito isso, viu? Não só foi essa fala dele veio à tona, porque dentro desse conjunto... eu avalio que Lula tem se posicionado bem. Muito bem, verdade. Já tem aí uns 4... Desde o início do governo, que Lula, pelo menos na sua fala, ele traz uma pauta mais contundente. E do ponto de vista da ação, isso tem ficado mais evidente agora, no enfrentamento ao processo aí de Trump, né, a maneira como ele tem se posicionado firme em relação a isso, mostra que Lula está fazendo a guinada mais de enfrentamento. Mas aí, quando ele fala onde é que nós estamos errando, por exemplo, me vem à cabeça as vacilações, por exemplo, como houve agora, né? 12 deputados federais do PT votaram a favor dessa PEC da blindagem. Ou seja... E esses vacilos? Será que não existe uma clareza, uma compreensão de como de fato deve se enfrentar? Porque assim, essa pauta é uma pauta claramente favorável à extrema-direita. Como é que setores do campo da esquerda, do campo do governo... Eu nem falo do governo porque o governo é muito amplo. Tem setores no governo que são da direita. Beleza. Mas eu falo do campo da esquerda mesmo, como deputados federais do PT, que votam numa proposta desse, não consegue compreender o que está em jogo. O que é que falta? Onde é que não temos assim uma clareza de como enfrentar? Está cada um indo para o lado, enfim. Então, repare, como eu falei, a agenda da direita está reduzida à anistia e essa PEC e outras de menor impacto, mas também relevante para mostrar ao Brasil que tem um segmento que está governando o país e está pautando temas que são impacto positivo. Agora veja, o problema é que não fosse essa manifestação pública que o brasileiro deu no domingo, você viu que o Senado respondeu, zero voto para a admissibilidade da PEC. Então, uma coisa repentina. Ontem, Kleber, você precisava ver, nós ganhamos todas as votações importantes que tivemos lá. Olha que estava lá para ser votado, e se não fosse essa medida provisória ia cair, o Padilha criou assim, os hospitais privados devem imposto ao governo, está dizendo o seguinte, vocês estão devendo, não tem como pagar, a gente cobra
para vocês fazerem cirurgias para resolver o problema que está sobrestado por conta da pandemia. O SUS não está tendo capacidade de atender a demanda reprimida que está aí. Então, olha só, isso é um troço que vai impactar diretamente no trabalhador, no pobre, no que precisa do SUS, estava parada. Se não fosse essa movimentação, a gente não. Eu estou dizendo a você que eu concordo contigo, que é uma situação reveladora de um quadro que precisa ser chacoalhado. A política brasileira e a esquerda têm a necessidade de se conectar mais ainda com esse tema. Agora, tem que ver o seguinte, a imprensa brasileira, ela não torce por nós. Ela não torce. Ela distorce, e não que distorce, mas ela tira da gente o protagonismo de coisas que são fundamentais. Você quer ver uma coisa? Eu não sei se eu estou falando besteira. Mas, olha, a fala de Lula da ONU foi tão contundente, mas tão forte, que eu estou imaginando, se não fosse aquela química, como diz o Trump, que aconteceu, e ele expressar no discurso dele, logo em seguida ao de Lula, talvez a imprensa hoje estivesse matando Lula pelo fato dele ter atacado tanto os Estados Unidos. Atacado não, sido correto com a fala dele. Concordo. Pois é, então, ele ao fazer aquilo, mostrou uma coisa para o mundo. Não é com subserviência, não é vendendo a soberania do país que você discute com quem quer que seja. Seja ele um grande, um pequeno, um médio governante do mundo. Lula foi gigante, né? Se agigantou ali. Muito. E foi interrompido várias vezes para ser aplaudido, né? Você viu aquilo? O que não aconteceu com Trump. Olha, ele foi mais aplaudido. Pois é, só uma vez Trump foi aplaudido. E Trump falou por quase 1 hora. Lula falou 18 minuos. 18 minutos. E outra coisa, a fala de Lula mais aplaudida foi quando ele invocou o genocídio em Gaza. Foi o maior aplauso que ele teve. Maior aplauso. E olha que ele, há 1 ano atrás, foi dizer isso e a imprensa brasileira quase matou ele. Que ele chamou de genocídio. Foi um dos primeiros. A Globo, ela está meio perdida. Ou seja, ela claramente quer enterrar o bolsonarismo, mas com isso ela não quer fortalecer o petismo nem o lulismo. Então fica ali numa linha tênue, tentando se equilibrar, né? Olha, aqui para descontrair, viu? Para descontrair. Kleber agora me fez lembrar o seguinte, eu corri para a Grande Globo. Quando eu vi o discurso de Lula, eu parei tudo lá em Brasília e fui para a televisão para ver a cara daquele pessoal da Globo. Mas, rapaz, eu dei risada. Um falava que Lula tinha sido beneficiado pelos empresários brasileiros que foram lá abrir as portas. Outro porque isso ninguém pode acreditar, o Trump diz isso, depois muda, e não sei o quê. Eu olhei e digo, gente, é impressionante. Como jornalistas tão inteligentes que são, capazes, etc., se emprestam a esse tipo de avaliação. Uma coisa é o que o Lula falou, são as verdades que ele disse, olhando de frente para o mundo. Lula não falou para atender aos brasileiros apenas. Ele disse o que era a expressão mais pura e ele de um governante que tem como uma liderança dimensão. global. Né? Perfeito. Está se considerando a liderança global. Perfeito. Você vê a fala dele depois, que ele falou, olha, Trump diz que é amigo de Putin. Eu também sou amigo de Putin. Então, se um amigo não deu certo, talvez 2 dê certo. O que é que ele quer dizer? Vocês precisam de mim para resolver esse problema da guerra lá da Ucrânia. Né? O Macron chegar para ele parabenizar pelo discurso, que se encontraram também casualmente lá nos corredores, o cara chegar, olha, ele não é um cara de esquerda, mas o cara foi lá. Você acha que a gente está perto de vencer o bolsonarismo? E quando eu falo isso do bolsonarismo, eu não estou falando, obviamente, de superar o tecido social da extrema-direita que está posto. Mas a gente vê hoje uma desorganização do núcleo do bolsonarismo, que é a sua própria família. Né? Então, assim, Bolsonaro, a anistia, enterramos. Eu acredito que a gente enterrou a anistia com nossa mobilização de domingo. Kleber, né? Olha que absurdo, lhe interrompendo aí, mas não perca o seu raciocínio. Você veja o absurdo que os jornais, que as entrevistas, que a imprensa brasileira passou mais de 1 semana com 3 figuras de segundo escalão. Temer, o Carlinho da Força, Paulinho da Força e Aécio Neves disputando a grande manchete. Os rumos. Mas, meu amigo, os rumos do Brasil. Aonde é que nós estamos, gente? Peraí, pô.
Não fosse essa, de novo, o domingo, Isso. esses caras iam deitar e rolar, e falar. Ou e seja, dizer, o povo colocou as coisas no seu devido lugar. Foi. Não é assim que a gente quer. É. E aí foi lá e É. mudou o eixo. Por isso que você tem razão quando chama a atenção para essa fala telegráfica de Lula de que é necessário que a gente entenda esse momento. Ó, Sim, mas sobre a família, sobre o bolsonarismo, você acha que a gente está perto de enterrar o bolsonarismo como fenômeno ali que brota da família Bolsonaro? A gente vê Bolsonaro preso, deve ir para Papuda, provavelmente. Eduardo não volta para o Brasil. Me parece que já tem aí um choque agora entre o próprio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, né? Se perderam. As últimas notícias dizem que Bolsonaro vai declarar apoio a Tarcísio. Isso vai na contramão do que Eduardo está construindo. Então, existe aí uma desorientação política em função das derrotas que eles estão sofrendo. Como é que você vê a curto, médio prazo o bolsonarismo ali como esse fenômeno político? Veja só, eu tenho a impressão que nós apequenamos a política brasileira de tal maneira que permitiu que uma figura como Bolsonaro, ele foi deputado comigo, acho que três mandatos. Porque um que eu vim para, 2 eu vim para cá, mas eu tive com ele lá. Eu tive com ele na Comissão de Relações Internacionais. E tem um fato interessante, inclusive. Quando, em 2014, 15, a Rússia anexou a Ucrânia, anexou a Crimeia, o embaixador da Ucrânia foi lá na Comissão de Relações Internacionais e pediu apoio do parlamento para a causa deles, ou seja, para a Ucrânia não perder. E o embaixador fez a fala, eu fiz uma fala contrária à do embaixador, por conta da história. E por azar do embaixador e minha sorte, eu estava lendo a história de Romanov. E naquele período que eu estava lendo, era exatamente sobre a Guerra da Crimeia, 1852. Então eu estava com aquilo bem fresquinho na cabeça. Fiz uma fala, o cara agradeceu o embaixador, porque eu conhecia a história, discordou de mim, mas não de forma como convém. Claro. O Bolsonaro pediu para falar. Olha o que ele diz. Vossa Excelência é um saudosista do comunismo russo. Por isso vem aqui fazer uma defesa. Aí o embaixador da Ucrânia, ele olhava assim, como disse, meu Deus do céu, onde eu fui amarrar meu jegue. Porque não tinha conexão com o que eu tinha dito, nem o que ele tinha respondido com o que o Bolsonaro falou. Eu estou dizendo isso apenas para ver o quanto nós apequenamos a política de permitir que um cara como Bolsonaro virasse presidente da República, que é uma referência da direita. Gente, o que a gente tem que ver é o seguinte, qual é o programa que a direita tem para o Brasil? Já viu alguma coisa que possa dizer, por exemplo, na Bahia, esses anos todos dele e do Temer, o que de novo aconteceu aqui? Rigorosamente nada, porque ele não tem um programa. Eu estou insistindo numa coisa, a direita brasileira hoje está movida, felizmente a PEC da blindagem já foi embora. Agora é a anistia. Não tem outra pauta para esses caras de trabalharem para o país. Ou seja, eles estão no parlamento para garantir sua própria sobrevivência política, né? Isso, e aí é onde entra essa sua questão. Eles não têm uma representatividade social que comporte esse discurso por muito tempo. O que está fazendo o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, gente? Enquanto nós estamos aqui correndo lá e para cá, tentando de toda forma retomar um diálogo diplomático, que trazer as coisas para o centro do debate, o cara está se ufanando pelo fato de ter sido sancionado esse, sancionado aquele, que ainda vem mais. Como fala, os Estados Unidos, se prestar uma coisa dessa, é você apequenar o papel da política. E não é isso que se faz num país como o nosso, com uma cultura política, como eu falei, ainda muito recente. Nós não temos os períodos democráticos, que são muito pouco. Então, você tem hoje um parlamento com jovens de direita, que a gente chama de direita, mas essa turma não sabe nem o que é. Saiu uma pesquisa, eu até comentei, eu fiz um vídeo comentando sobre isso, que acho que foi a Atlas Intel que fez, que 20% das pessoas se declararam esquerda,
e 13% ou 14% esquerda lulista. 19% direita e acho que 12% direita bolsonarista. E a grande maioria disse que não se identificava nem com esquerda nem com direita. Eu fiz um comentário sobre isso, eu disse, ó, nós temos um público enorme aí para disputar, né? Fora aqueles que se identificam como direita bolsonarista, que eu considero que é o bolsonarismo raiz mesmo, ali não tem o que você dizer que aquelas pessoas vão continuar ali, estão convencidas mesmo ideologicamente, até aqueles que se dizem direita estão num espaço onde é possível ser disputado. Porque como é ser direita? No mínimo é não compreender exatamente como as coisas, né, os fenômenos das disputas sociais e das injustiças se aplicam. A gente vê várias pessoas aí, trabalhadores, se dizendo de direita, porque confunde ser direita com estar convencido eleitoralmente por um indivíduo ou por outro, né? E a gente sabe que direita e esquerda está muito além disso. Então, eu concordo com você, eu acho que existe um espaço enorme para a gente disputar. Agora, eu acho que a gente tá falhando nessa disputa. Aí a gente termina voltando à fala de Lula. A gente está falhando nessa disputa, né? Eu acho que o nosso grande exemplo ao longo de muitos anos para cá foi domingo. Domingo a gente mostrou como se faz disputa, né? A gente mobilizou as pessoas ouviram o nosso chamado, foram para a rua e a gente pautou o Brasil, enterrou possivelmente duas pautas bolsonaristas, que são as pautas que sustentam o bolsonarismo. Quando a gente vencer definitivamente esse processo da anistia, o que é que esses caras vão fazer? É isso que eu disse. Eles não têm uma pauta para o país. É uma coisa muito reservada para os interesses individuais, né, deles. E de mais a mais, teve um problema no Congresso, que é as chamadas emendas impositivas. Só para o pessoal entender. Eu comecei deputado em 2002, 2003. Nós não tínhamos as emendas, emenda parlamentar é um recurso que você tem disponível na mão, vamos dizer assim, a critério do deputado para ajudar numa obra no município, etc. Tal. Mas era um recurso relativamente pequeno, porque o Estado brasileiro precisa de ter os recursos para poder ter uma distribuição ordenada e capaz de atender a toda a demanda dos 5.500 municípios brasileiros. Pois bem, o Eduardo, lá do Rio Grande do Norte, inventou a história da emenda positiva. Essa emenda positiva foi aumentando o valor a ponto de hoje, esse ano que vem, na mão dos deputados vai ter mais de 50 bilhões de reais. É um negócio que inverteu completamente a lógica do papel do parlamento. As emendas hoje elas circulam como uma moeda muito importante na negociação política. Isso está um erro. Nós não temos mais um Congresso que tinha aquela eficiência no debate dos grandes temas. Nós éramos de uma época, Paulo Souto, governador, nós presidindo o Brasil, a partir de 2003, e o Paulo Souto, era convidado pela bancada para ir lá apresentar os projetos estratégicos do Estado e nós aprovávamos, nós éramos contra, politicamente ele, mas não contra a Bahia. Aprovávamos uma obra, olha, eu quero fazer uma ponte aqui no Rio São Francisco, ligando essa e aquela, eu vou fazer isso aqui, eu quero fazer um hospital ali, então liberávamos o dinheiro das emendas que a gente tinha direito para fazer e passava para o governo do Estado, porque isso é o que deve ser feito. Estruturar o Estado como está sendo feito agora. Pois bem, essa possibilidade diminuiu demais, porque as verbas que são destinadas para os deputados é muito alta. Então, e aí é que está a história. Cada deputado vai colocar o seu recurso naquele município que ele vai render os votos. Sendo que, se esse recurso estivesse na mão do governo, é evidente que o cara diz, mas ficava com... Não, porque nós não somos um partido e nem pensamos pequeno de não reconhecer que a cidadania está acima das disputas. Então, se precisa fazer um hospital lá no município que é administrado por alguém que não é do nosso espectro político, qual é o problema? Faremos do mesmo jeito que faríamos, que fazemos hoje no Estado. Então, essa é uma questão que, para mim, Kleber, é muito séria. Não dá para ter um Congresso daquele jeito. E outro tema,
partido político. Nós perdemos, não fizemos uma reforma partidária política brasileira capaz de comportar uma situação digna de ter um parlamento que represente as diversas concepções de desenvolvimento, etc. Porque, veja, tem mais de 20 partidos representados na Câmara. Não tem 20 ideias diferentes. Não existe. Até teve uma época aí que era Partido dos Aposentados, Partido de não sei de quê, Partido de não sei... Partido da Mulher Brasileira. Partido da Mulher Brasileira. Peraí, gente, ainda tinha mais essa. Pois é, então veja, não cabe isso mais, a gente ter 20 e tantas ideologias disputando espaço. Ideologia não, porque o presidente qual foi o partido, o cara disse, o seu partido é de direita ou de esquerda? Um desses aí. Ela disse, não é de esquerda, nem é de direita, nem é de centro. É um partido político que está aqui, ou seja, não temos clareza do que é que somos. Isso, a rigor, nem podia ter sido concebido uma ideia louca dessa. Então, eu vim há pouco conversando, só para finalizar o cara reclamando da conjuntura e tal. Aí eu falei, o problema é que a gente escolhe, às vezes, mal, né, os nossos representantes. O negócio é tirar todo mundo e botar outros novos. Não, meu, isso não resolve. Não é assim que a gente vai resolver o problema. Porque eu falei, você sabe que na eleição de 2022, o jornal Folha de São Paulo fez uma pesquisa, 65% dos brasileiros não se lembravam em quem votou para deputado federal em 2018. 4 anos depois, os caras não lembram. Então, é um problema você não acompanhar o que é o seu parlamentar, o que você votou, o que é que ele está votando em Brasília. Não pode, né? Bom, estamos aqui conversando com o Josias Gomes, esse bate-papo maravilhoso aqui. Estamos caminhando para o final, nossos últimos 5 minutos aqui. Eu queria te fazer uma pergunta sobre um tema que a gente ainda não entrou, que é sobre a nossa capital, Salvador. A gente saiu agora de uma eleição recente, o candidato do governo mostrou que a estratégia construída ali pelo campo governista foi uma estratégia equivocada, pelo menos é a minha leitura, terminou em 3º lugar. O carlismo segue firme, fazendo da capital seu espaço de aglutinação e se fortalecendo com o intuito de chegar ao governo da Bahia, ameaçou na eleição de 22, né? Teve 2º turno, uma margem ali pequena, com a virada de Jerônimo, mas que o ACM Neto permaneceu na frente durante a maioria do tempo, e nós temos uma nova eleição e a capital segue sendo governada por esse grupo, que agora, inclusive, faz aí um giro para a extrema-direita, uma aproximação, uma reaproximação, digamos assim, com a extrema-direita, que se expressa pelos seus métodos, que a gente vê o Bruno Reis começa agora a adotar método de perseguição política, como está acontecendo com as lideranças nossas do PSOL e tal. Aí eu pergunto, o que é que falta para a gente tomar a cidade? Quando eu falo a gente, eu estou falando do campo progressista, do campo democrático, do campo da esquerda, ainda que a gente esteja hoje em campos divididos, né? Em campos não é opostos, mas caminhando por táticas diferentes. O pessoal caminha não necessariamente junto com o governo. O que é que precisa para o campo democrático tomar a cidade de Salvador, frear esse abuso do carlismo aí, que vende a cidade? Agora mesmo, ontem aprovou uma lei na Câmara que vai desmatar, que vai comprometer ali aquela área ali do Parque de Pituaçu, que é uma área de preservação, enfim. O que é que falta para a gente acertar na tática e tomar a cidade de Salvador? Eu estava olhando, viu, Kleber, na sua fala, eu já fiquei assim, repara, nós temos uma necessidade enorme de se orientar muito pela fala do Lula. O que fizemos de errado, o que precisa ser consertado. Em Salvador, você lembra bem que nós tivemos disputas importantes aqui. Chegamos em 2012 com o Nelson Pellegrino, foi uma disputa importante. E ali houve uma inflexão. E antes disso com Pinheiro, né? Com Pinheiro já tinha havido. Agora, se você fizer um histórico, os governos daqui de Salvador, eles dependeram muito do Estado. A Condé inicialmente era
depois virou a daqui de Salvador, era como se fosse um aporte do Estado dentro de Salvador para montar uma infraestrutura. Salvador é muito diversa. Você tem uma área bem acompanhada e outras que hoje melhorou muito, mas que era palafita, era uma situação difícil. Mesmo assim, houve uma sucessão de governos, de péssimos governos. Não vou nem citar nomes, que todo mundo sabe quem foram. E nós, ao longo desse período, soubemos fazer a crítica, criamos um espaço de fala muito própria, nossa, sem condição de traduzir isso numa candidatura que representasse, que se somasse aos anseios da população. Talvez isso tenha contribuído para que a gente nunca tivesse ameaçado. Lídice vai, ganha uma eleição histórica. E foi uma coisa importante. A perseguição foi tremenda. Os meios de comunicação impediram qualquer possibilidade da gente respirar. Era greve de não sei quem, estimulado ou não por eles. Eu só sei que nós vivemos situações dificílimas. Me lembro de uma vez, o falecido Paulo Jackson, deputado estadual, falou: eu quero ver só quando o PT for governo, se essa turma vai continuar nessa apatia. Não vai. Entrou um governo de esquerda, a turma vai para cima movimentar-se, fazer movimento e tal. Do lado da política é um pouco isso, mas do lado da cidade, de pensar a cidade, tudo foi feito. Nós temos bons pensadores, temos bons urbanistas, ou seja, e vários projetos importantes que foram feitos por nós. Essas avenidas que o Rui abriu, subúrbio, orla, as encostas, 90% das encostas de Salvador foram feitas. Quem mais fala hoje de mortes, como era frequente? Choveu, era aquele medo, cair uma barreira, matar tantas pessoas. Não tem mais. Quem fez isso? O governo. O nosso metrô, o Rui, quando era da Casa Civil, tirou do papel e levou à prática. Hoje nós temos o 3º ou 4º maior malha de metrô, ou seja, muito se fez pela cidade e o aproveitamento político não ficou tão interessante. Você quer ver uma coisa? Meu filho foi para o aeroporto um dia e o cara, o do táxi, falou: tá vendo aqui o metrô? Não fosse o governo municipal, isso aqui não estava acontecendo. Você vê como tem um problema talvez ainda de comunicação. Nem fala das encostas que a maioria das pessoas achavam, né? Depois houve uma correção disso, que era coisa do governo do Estado. Por um lado, na política, o que eu penso é que nós temos que ser mais atentos a trabalhar de maneira que possamos ter unidade suficiente, um conjunto de propostas claras para discutir com a sociedade. Eu tenho a impressão que o que moveu essa guinada para a direita da cidade, porque não é Salvador, não é uma cidade. Você vai ver os grandes movimentos, em 1981, a revolta dos Buzu. Você tem uma série de movimentos aqui, tanto recente quanto antigo, que mostra que Salvador é uma cidade de luta, uma cidade que está atualizada em relação às agendas. O que está faltando, a meu ver, é a gente encaminhar para o entendimento político capaz de ter fazer o que nós estamos fazendo no Estado e isso reverter aqui em nosso favor em Salvador. Maravilha. Bom, terminou nosso tempo, passamos dos 50 minutos, mas está tudo bem, aqui não precisa ser nada muito amarrado, mas agradecer imensamente a você, Josias, por ter topado bater esse papo aqui com a gente. O tempo é curtinho mesmo para a gente fazer um bate-papo dinâmico. Convidá-los a compartilhar esse vídeo, a seguir o nosso canal. A gente precisa crescer aqui o nosso canal no YouTube para poder fazer transmissão ao vivo. Em breve vamos chegar a esse espaço. Então, sugiro aí, solicito que comece a seguir, que compartilhe, que peça a outras pessoas para seguir, para fazer desse espaço um espaço cada vez mais importante para o debate da política nacional, estadual e da nossa cidade do Salvador. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Agradeço mais uma vez você
por topar aqui e bater esse papo com a gente. Suas ordens. Um abraço.